A análise dos gunas é assim, algo fascinante. Esse estudo encontramos, é bem peculiar, na verdade, da literatura védica. Na verdade, não encontramos esta análise dos gunas em nenhuma outra filosofia neste planeta, a não ser dos Vedas. Se alguém leu algum livro que trata dessas ciências gunas, certamente essa pessoa leu sobre isso nos Vedas. E é uma análise extremamente importante para entender como este mundo funciona, que nos deixa perplexos, não é? A maneira como a natureza funciona sempre nos deixou perplexos. Os humanos sempre ficaram impressionados com ela, os cientistas, os filósofos, como nós falamos antes, os espiritualistas e religiosos, porque ela é maravilhosa, essa natureza. Mas ela tem suas leis. Como agora estamos no verão, depois vamos passar para o outono, depois para o inverno, depois a primavera. E assim o mundo é regido por leis, o mundo que vivemos. Esta influência dos gunas ela é algo surpreendente e maravilhoso, porque nos ajuda, primeiro, a entender nós mesmos, a entender aquilo que nos cerca, a entender um sistema social, a entender uma nação, um povo, através da compreensão das ciências dos gunas. Então, Sri Krishna na Bhagavad Gita explica que tudo neste mundo está sob a influência desses gunas, notadamente 3. Rajas, que podemos traduzir como paixão, vamos explicar daqui a pouco que paixão é essa, que contexto de paixão é essa. Tamas, que podemos definir como ignorância, também vamos explicar, mas não é muito boa essa tradução, mas... E temos então Sattva, que é a bondade. Então, na Bhagavad Gita, Sri Krishna dá as características de cada uma delas. Então, assim, uma pessoa, ou um ambiente, ou uma planta, um animal, por exemplo, uma flor, etc., um pássaro, em Sattva Guna, por exemplo, as características são, por exemplo, os humanos. Uma pessoa em Sattva Guna, ou bondade, é uma pessoa que tem uma alimentação mais saudável, uma alimentação livre da violência, como uma alimentação carnívora, por exemplo. Ela procura cultivar bons hábitos através do conhecimento, através do discernimento, analisa muito bem as coisas, e isso então gera um sentimento de satisfação, de longevidade, de boa memória, através da influência de Sattva. Digamos assim, uma planta, por exemplo, em Sattva Guna, por exemplo, assim, as plantas frutíferas ou as plantas que dão flores são mais em Sattva. Um animal, por exemplo, em Sattva, por exemplo, a vaca, que é um animal pacífico, vegetariano, ao mesmo tempo produz o leite. Depois temos Rajas. E Rajas, uma característica de Rajas é uma pessoa que deseja dominar, influenciar, dominar outros, obter poder, fama, prestígio, se alimenta disto, não é? Narcisismo extremo, alimentos em Rajas, segundo a Bhagavad Gita, alimentos mais picantes, por exemplo, mais fortes, que geram mais energia, rajásica, não é? Isso é Rajas. Temos, por exemplo, assim, o tigre, o animal, por exemplo, Rajas, que dominam, o leão, por exemplo, não é? Em termos da... E temos, por exemplo, Tamas. A Tamas, a característica é a ausência de percepção, uma letargia, uma falta de dinamismo, de proatividade, ou, por exemplo, assim, uma pessoa adicta a drogas, por exemplo, a intoxicação, e alimento carnívoro, por exemplo, no caso dos humanos, os animais, naturalmente, os carnívoros se alimentam de carne porque são carnívoros, a natureza tem suas leis, mas os humanos podem e devem discernir aquilo que é bom ou não para ele. Essa é uma capacidade única dada aos seres humanos.
a capacidade de discernimento. E o conhecimento ajuda a discernir. Será que esse alimento é bom para mim ou não? Será que a situação é boa para mim ou não? Então essa análise é muito importante. Então, em tamas, a pessoa não tem essa capacidade de discernimento. Não é? E tem, por exemplo, assim, há diferentes características que fazem que essa pessoa finalmente desenvolva assim, depressão, não é? E uma ausência de desejar melhorar na própria vida. E quando um sistema social é organizado para induzir os cidadãos a desenvolver qualidades de rajas e tamas, então a situação é bem preocupante. Mais ou menos o que vemos atualmente. Uma sociedade organizada em escala mundial que induz os cidadãos assim, a desenvolverem qualidades inferiores de rajas e tamas, e raramente se vê pessoas voltadas para a qualidade de sattva. Felizmente existe. Não é? Essas pessoas desejam um mundo melhor. Não é? Vemos, por exemplo, as consequências nefastas de uma sociedade influenciada por rajas e tamas, a destruição terrível da natureza, não é? Assim, a poluição dos rios, a matança de animais, a poluição a matança, assim, a destruição das florestas, e vemos consequências terríveis dessa atuação em rajas e tamas. Ao passo que em sattva, assim, o ser humano em sattva respeita outros, respeita a natureza. Também temos que usar a natureza porque vivemos aqui, porém vamos trabalhar em harmonia com ela e não a explorar covardemente a natureza, como está acontecendo atualmente. Explorar covardemente os animais. Não é uma sociedade hipócrita, onde tem leis rígidas para se, por exemplo, se alguém maltrata um cãozinho, por exemplo, um gatinho, ela pode ser punida por lei. E, simultaneamente, milhares de animais são sacrificados em matadouros, vacas, porcos, aves, etc., e a sociedade simplesmente consente. Então, é uma sociedade hipócrita. Se vamos proteger os animais, que protegemos todos, então, não apenas uns. Isso é discriminação. Isso não é respeito real. Então, a pessoa em sattva analisa esses assuntos seriamente. Então, o cultivo do conhecimento espiritual nos ajuda a gradualmente cultivar essas qualidades de sattva, deixando gradualmente os hábitos sob a influência de rajas e tamas. Lógico, é um processo gradual, sem dúvida, mas para que nós possamos gradualmente chegar em sattva, então a educação, a informação é necessária. Assim, por favor, inscreva-se no Vedanta 108, é um projeto especialmente concebido para tornar acessível essa joia do conhecimento védico ao mundo moderno. O conhecimento védico é atemporal, pode ser aplicado em qualquer momento da história e agora, mais que nunca, a humanidade precisa. Desejo a todos um feliz 2015, muita paz, muita harmonia. Hare Krishna.